Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Muito bom estarmos aqui novamente, celebrando, cultuando, adorando o nome do Senhor. Tem sido sempre momentos de grande aprendizado e de grande vivência com os irmãos, meditarmos na palavra nesse tema que nós temos tratado, o caminho da cruz, ou caminho para a cruz. Temos sido impactados, não sei quanto a vocês, mas eu a cada mensagem, a cada reflexão, a cada momento que o Senhor tem nos desafiado com a sua palavra, tem sido altamente confrontado e impactado para ter a minha vida transformada pelo poder de Deus, transformada pelo agir do Espírito Santo na minha vida, transformado porque, por mais que eu seja pastor, tem muita coisa para acontecer aqui ainda. Tem muita coisa. Eu diria que mais do que na vida de qualquer um de nós, talvez. E meu desejo é esse, é ser moldado pelo Senhor. É ter na minha vida construído o caráter de Jesus. Eu espero que seja isso na sua vida também. Quando somos igreja, quando somos corpo de Cristo, quando conhecemos ao Senhor Jesus e percebemos a sua grandeza, a sua majestade, o seu senhorio, não há mais nada que nos resta a não ser dizer: Senhor, faz tua obra na minha vida. E a palavra de Deus nos ensina que esse é o propósito da nossa existência, sermos transformados de glória em glória à imagem do unigênito de Deus. Então, minha oração nessa noite é para que, a partir da nossa reflexão, o Senhor trabalhe o seu coração profundamente, assim como Ele tem trabalhado o meu coração. Que o Senhor alcance a sua vida nos lugares talvez mais inesperados e, com certeza, possivelmente nos lugares mais necessários. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Por isso, prepare-se para ser desafiado no Senhor, pela palavra do Senhor, no Espírito do Senhor. Não em palavras de homens, mas na palavra daquele que é santo, santo, santo. E é no nome dele que nós nos reunimos aqui. Por isso eu gostaria de orar com os irmãos, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui na sua presença nessa noite, agradecidos pela graça que o Senhor nos concede, de prestarmos culto ao Senhor. Te agradeço, Senhor, porque na sua generosidade e na sua misericórdia, o Senhor se dispõe a trabalhar as nossas vidas e, pelo agir do seu Espírito, nos aperfeiçoar para que sejamos cada dia mais parecidos com Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador. Por isso, já te agradeço por aquilo que o Senhor há de realizar em nossas vidas. E oro pela vida de cada irmão e irmã aqui, Senhor. Se há impedimentos humanos, como dificuldades financeiras, problemas nas suas casas, nos seus lares, desafios no seu trabalho, ou outros desafios humanos, ó Pai, que o seu Espírito cubra a vida de todos aqui com a tua paz, aquela que excede todo entendimento, para que os corações sejam livres para te ouvir, ó Pai. Se existe qualquer impedimento ou barreira espiritual aqui neste lugar, ó Deus, eu repreendo em nome de Jesus e declaro libertação sobre a vida de todos aqui, para que nada, nem ninguém, seja capaz de impedir os nossos ouvidos, as nossas mentes, os nossos corações, de serem desafiados e ouvir atentamente e claramente aquilo que o Senhor tem para o seu povo, aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, neste tempo que estaremos aqui. Bendito seja o seu nome, adorado seja o seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia, querido, comigo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo 10. Se você já esteve aqui pela manhã, como Ministério de Louvor e mais alguns irmãos, agradeço
a generosidade de vocês em permanecerem nos 2 cultos. E que o Senhor continue tocando seu coração. A palavra de Deus se renova e vai renovar na sua vida. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Lucas capítulo 17, versículo 7. Preste muita atenção nesse texto. Eu quero ler esse texto 2 vezes com você. E receba no Senhor aquilo que a sua palavra diz. Começando do 7 até o 10, diz assim a palavra do Senhor. Qual de vocês que, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, e depois disso você então pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. É um texto meio atordoante assim, quando a gente lê logo de primeira, não é? Ele fica um pouco pior quando a gente lê a segunda vez. Então leia comigo com bastante concentração e tente imaginar aquilo que está sendo proposto pelo próprio Jesus nessa parábola que ele conta. Qual de vocês, tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá quando ele chegar do campo, vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, e depois disso, então, você pode comer e beber? Será que ele, o Senhor, agradecerá ao servo por ter feito aquilo que lhe foi ordenado? Será que, assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever? Gostaria de convidar você a repetir a última frase comigo desse texto. Vamos dizer juntos? Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O tema dessa noite, no caminho para a cruz, é a respeito do servir. Servir é um caminho para a cruz. E falar sobre servir, no meio cristão, evangélico, no meio da comunidade que serve a Jesus, é tanto romântico quanto atordoador. É tanto desejável quanto considerado uma utopia, porque imagina-se que dificilmente se conseguirá realizar. É uma expressão que para muitas pessoas lhes fecha os ouvidos, por conta dos preconceitos que existem, de uma carga enorme que nós trazemos no nosso tempo a respeito daquela corrente chamada iluminismo. Uma corrente que chegou dizendo para o homem que ele é livre na sua individualidade. Liberdade significa autoafirmação para essa corrente do iluminismo. Reivindicação dos direitos, ausência de restrições e senhorio sobre si mesmo. E nós trazemos essa carga muito presente, muito forte nos nossos dias. Faça o que lhe der na telha. Uma expressão já um pouco antiga, né? Alguns irmãos entendem melhor o que é a telha do que outros, não é? Faça o que você quiser. Corra atrás dos seus sonhos. Faça o que lhe apraz. Faça o que você deseja. Busque os seus direitos. Recorra àquilo que você acha que você merece. A maior virtude da sociedade contemporânea, ou daquilo que o iluminismo trouxe, e eu não sei se podemos chamar de virtude, mas uma das principais aplicações que ganhou espaço nos nossos dias, no nosso modo de viver, é a de seja verdadeiro consigo mesmo, independentemente das consequências que isso vai gerar para você ou para aqueles que convivem com você. Ou seja, faça o que você quiser, não preste conta a ninguém,
lide com a vida dessa maneira, porque você é livre para ser um indivíduo, você é livre para ser você mesmo. Você é livre para ser o que o seu coração deseja que você seja. Isso vem, talvez, nessa corrente que nós temos vivido, algo completamente contraditório ou paradoxal, aquilo que o nosso próprio texto está apresentando, ou aquilo que Jesus está apresentando como deve ser a vida de um servo. E a questão é que, diante dessa corrente ou dessa ênfase que nós recebemos, essa carga histórica que nós vamos recebendo, desse modo de pensar, nós vivemos uma vida onde precisamos continuamente alimentar e realimentar a nossa autoestima. Precisa ser sempre positiva. Precisamos afirmar o nosso valor e precisamos afirmar que nós somos capazes, poderosos, livres para fazer o que nós queremos ou desejamos. Somos ensinados que as nossas virtudes, elas nos levam a posições elevadas. Quanto mais você estuda, mais títulos você adquire, mais oportunidades você tem, melhora seu salário, melhora a sua posição, mais pessoas você estará liderando, você estará no topo, com poder e liberdade para comandar e mandar naqueles que se tornam aí seus serviçais. Para manter-se nela, então, num contexto cristão, muitos se apropriam de alguns versículos ou textos bíblicos, simplesmente como pretexto para aliviar seu modo de pensar e justificar, às vezes, a sua iniciativa de querer viver sempre por cima da cadeia, no topo da cadeia. Na voz de comando, na voz de poder, na voz de determinar sobre os outros o seu futuro, e não ter o seu futuro ou a sua vida determinada por ninguém mais. Então muitos se colocam na posição de Provérbios 22, 29, que diz que aquele que faz algo bem feito vai ser colocado diante de reis. Ou seja, por conta da sua excelência no fazer, você ocupará altos cargos. Isso não deixa de ser verdade, mas isso tem outro propósito, evidentemente. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, muitos se apropriam erroneamente dessa palavra que diz que nós somos feitos reis e sacerdotes para Deus. E decidem ser reis e sacerdotes para os homens. E assim governar, dominar, influenciar, interferir, comandar, ao invés de servir. E se apropriam até mesmo desse título de Apocalipse para acabar trazendo determinações para o próprio Deus. Porque se eu sou o rei e se eu sou sacerdote para Deus, Ele deve cumprir as coisas que eu digo que Ele deve cumprir. Ele deve fazer aquilo que eu acho que Ele deve fazer, então eu determino. E aí eu faço as minhas ordenanças para Deus e ai dele se Ele não cumprir aquilo que eu estou determinando. Parece que fomos colocados nas condições humanas e utilizando referências erroneamente bíblicas para dizer e para justificar a nossa busca pelo topo. Uma busca de ganância, uma busca de vaidade, uma busca totalmente egocêntrica e egoísta. Muitas vezes utilizamos até o nome de Deus para fazer isso. Quem está no topo, nessa condição, é aquele que serve ou aquele que é servido? Nossa inclinação, ela gera uma tensão e quase que um abismo entre o ser servo de Deus e o habitar nesse mundo. Parece que são duas coisas que não se encaixam diante do modus vivendi em que nós estamos inseridos. Parece que são duas coisas que não se conectam. E se eu de fato desejo e busco ser alguém que serve a Deus, parece que eu não sirvo no sentido de funcionar para estar integrado ou conectado com o modo de vida deste mundo. Quando falamos em servir, nós não falamos apenas sobre servir ao Senhor, porque isso de fato é uma coisa que nós buscamos e nós declaramos. Eu quero te servir, eu quero servir ao Rei dos Reis, ao Todo-Poderoso,
eu quero servir aquele que está à destra de Deus, eu quero servi-lo com toda a minha vida. E isso acontecia até entre os discípulos, eles queriam tanto servir ao Senhor, que certa vez a mãe de um deles chegou para Jesus e falou assim: Jesus, quando o Senhor estiver na glória lá com o Pai, arruma um lugarzinho para os meus filhos, bem pertinho de você, uma à sua direita e uma à sua esquerda, pode ser? Olha o desejo de servir ao Senhor. Servir ao Senhor ou estar na ala VIP do céu? E muitas vezes é isso que nós buscamos quando nós dizemos que nós queremos servir ao Senhor. Mas a relação de servir ao Senhor, ela é indissociável da relação de servir ao outro. Porque certa vez Jesus também disse assim: vinde a mim, bendito do meu Pai, porque eu estive nu e vocês me deram roupas, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, porque eu tive sede e vocês me deram de beber, eu estive preso e vocês foram me visitar, eu estive enfermo e vocês foram cuidar de mim. E aí seus servos perguntam: mas Senhor, quando é que nós fizemos isso? Então Jesus responde: quando vocês fizeram a cada um desses pequeninos que tiveram necessidade, vocês fizeram a mim. Não dá para separar o ser servo de Deus, que é o que todos nós desejamos, do ser servo e do servir ao outro que está ao nosso lado. É impossível servir a Deus se nós não conseguimos servir a pessoa que está sentada exatamente do seu lado direito, ou do seu lado esquerdo, ou à sua frente, ou atrás de você. Ou que mora no apartamento de frente ao seu, ou na casa que é dividida por um muro da sua. O famoso uns aos outros da palavra de Deus, ele é tão interessante e tão verdadeiro para o povo de Deus, que quando o apóstolo Paulo e outros textos falam de uns aos outros, existe até uma expressão em Gálatas, no capítulo 5, que fala assim: não vos mordais uns aos outros e nem devorais uns aos outros. E ele não está falando de canibalismo, não. Ele está falando de intrigas, de conflitos, de querer sobrepujar, de querer exercer o poder, de querer dominar, de querer tirar vantagem do outro, arrancar pedaços mesmo, da exploração daquele que convive com você e que serve ao mesmo Deus que você. Se é que diante dessa circunstância, nós podemos dizer que de fato nós servimos a Deus. Quem que é o servo atualmente? E as pessoas têm um outro erro nos seus conceitos a respeito disso. A coisa está tão complicada, está tão confusa, que muitos se apropriam dessa expressão servo de Deus e criam um novo conceito. Servo de Deus, às vezes, é aquele que está mais tempo na casa. Servo de Deus é aquele que sabe mais das Escrituras, da Bíblia, sabe versículos de cor, tem diplomas em suas paredes e seus quartos da escola dominical, 100% presença, desde 1965, não perde uma escola dominical. Esse é o servo de Deus. Glória a Deus se você não perde nenhuma escola dominical desde 1965. Pode guardar os diplomas e certificados também, se bem que já faz algum tempo que já não são mais produzidos. Servo de Deus é aquele que tem mais influência ou poder na igreja. Servo de Deus, às vezes, é reconhecido como líder ou pastor que tem capacidade de agregar e de trazer mais pessoas para dentro da comunidade quando ele realiza um culto ou um encontro. Quando se diz, tal pastor estará presente, esse é o servo de Deus, eu tenho que estar lá. E as pessoas correm de um lado para o outro atrás do servo de Deus. Isso faz com que os crentes sonhem ou se confundam cada vez mais a respeito do que de fato significa ser servo de Deus. E a palavra de Deus, ela traz dois conceitos sobre aqueles que servem. Ou apresenta dois tipos de pessoas: aqueles que são os trabalhadores, e os trabalhadores, sim, aqueles que têm um contrato de serviço, alguém que realiza um trabalho e por isso recebe seu salário, recebe a sua recompensa, recebe aquilo pelo qual lhe é digno. Digno é o trabalhador do seu salário, isso está claro, é versículo bíblico. Mas a palavra de Deus também apresenta o escravo, e o escravo é aquele sem direito nenhum. O escravo é aquele que não tem hora para comer, não tem hora para dormir, não tem hora para tomar banho, não tem hora para descansar. O escravo é aquele que não passa de um objeto na mão do seu dono. Serve e existe simplesmente para cumprir aquilo que o seu dono determina sobre ele. E a minha pergunta para os irmãos é: sobre quem o texto de Lucas capítulo 17, versículos de 7 a 10, está se referindo? A um escravo ou a um trabalhador? Qual é o tipo de servo
que se apresenta em Lucas no capítulo 17. O escravo, ele era comprado no mercado, e ele tinha que fazer sem discutir, sem questionar, sem julgar, sem hesitar, tudo aquilo que o seu dono desejava. Depois do escravo trabalhar o dia inteiro, cuidando dos animais ou dos interesses do seu senhor, o dono nem lhe pergunta se ele está cansado ou não. O dono nem lhe questiona ou lhe pergunta se ele quer beber um copo d'água, ou tirar uma soneca, ou dar uma descansada. O dono simplesmente lhe diz: vá preparar o meu alimento, apronte-se e traga meu jantar. Apronte-se, não para que ele fosse jantar à mesa com o seu senhor, para que ele estivesse vestido de forma digna, limpo, com higiene realizada, para que fosse digno de servir ao seu senhor, ou de apresentar-se diante dele. Depois de tudo isso, fazendo da melhor forma possível, o escravo não tinha o direito sequer de esperar por uma palavra de gratidão. Porque, sendo escravo, não havia nada além do que ele deveria fazer para agradar e para cuidar do bem-estar do seu senhor. Ou seja, ele não estava fazendo nada além do que era seu dever. Por isso que o escravo não esperava a gratidão ou o reconhecimento ou as honrarias do seu senhor. Por cumprir exatamente o que ele tinha que cumprir, por ser a sua existência, fazer isso, ele não tinha direito a férias, ou ao dia de folga, ou a um bônus. Bônus, se ele tinha o que comer e aonde dormir, já estava satisfeito. Mesmo que ele não tivesse o que comer ou aonde dormir, o seu objetivo único e exclusivo era que o seu Senhor estivesse bem. E essa é a realidade que Jesus toma como exemplo. É isso que Jesus apresenta para os seus interlocutores, para aqueles que estão ouvindo, como aquele que deve servir ao Senhor. Muito diferente do que o nosso modus vivendi nos apresenta. Muito diferente do que os interesses deste mundo se apresentam para nós como uma vida cheia de significado. Ao invés de buscar os seus interesses, ao invés de buscar as suas conquistas, ao invés de buscar os seus sonhos, ao invés de realizar os seus desejos, ou ir atrás das suas realizações, Jesus diz: o escravo não pode estar interessado em maneira nenhuma em realizar qualquer um dos seus sonhos. Seu único e exclusivo interesse deve ser de fazer aquilo que é bom para o seu Senhor. O escravo não tem desejos, não tem aspirações, não tem sonhos. O escravo tem obediência. E esse paradoxo, ou esse contraditório que se apresenta entre o mundo em que nós vivemos e o que o texto nos relata como sermos servos de Deus, a partir daquilo que o próprio Jesus apresenta na parábola, mostra para mim e para você, queridos, algumas marcas que são muito importantes para nós levarmos para a nossa vida, se de fato quisermos declarar em alto e bom tom, de forma pública, e até mesmo como nós cantamos, se não for para te adorar, se não for para te servir, se não for para existir para você, porque eu estou aqui. Nós cantamos isso, celebramos essa canção. Então essas marcas precisam estar presentes na minha e na sua vida. E a primeira dessas marcas é de que um escravo, ele precisa ter disposição para obedecer sem hesitar. Após um dia inteiro de trabalho, a ordem que aquele escravo recebe é: prepara uma ceia, vista-se e me sirva. Depois, você vai comer. O escravo obedece sem hesitar. E quanto a nós? Quando a questão da obediência nos leva, e entenda aqui a figura de linguagem que eu vou utilizar, a servir ao outro enquanto eu tenho fome. Se o fato de eu obedecer ao Senhor implica em dar comida para o outro enquanto o meu estômago está roncando, nós murmuramos, nós questionamos, nós hesitamos, nós falamos: mas e os meus direitos?
Mas e as minhas vontades? Mas e os meus desejos? Nós escolhemos muitas vezes o que nós vamos fazer quando nós decidimos servir a Jesus. Nós questionamos. Nós temos uma tendência muito grande de mudar a ordem, ou dar um jeitinho para que as coisas aconteçam da maneira que nós esperamos. E assim nós sirvamos a nós mesmos em nome de um serviço ao próprio Deus. O escravo obedeceu. E ele não esperava nada mais, a não ser a próxima tarefa a ser cumprida. Ele não esperava que depois de servir o seu Senhor, ele iria comer. Ele esperava que depois do Senhor se alimentar, seu Senhor lhe desse uma nova ordem. E se a nova ordem do seu Senhor fosse, agora você pode comer, então ele comeria. Mas se a nova ordem do seu Senhor fosse, vá alimentar as galinhas que estão daqui a 3 quilômetros daqui, depois do 3º morro, na 4ª árvore, e tal, ele iria, sem hesitar, obedecer. Como temos dificuldade para obedecer. E muitas vezes, a nossa obediência, ela vem com questionamento, porque nós avaliamos se realmente aquilo que está na palavra de Deus serve para os nossos dias. Você já deve ter ouvido numa conversa com alguém, alguma coisa mais ou menos assim: ah, mas isso aqui era no tempo de Jesus, isso aqui era muito fácil naquela época, dai a César o que é de César, Jesus deu uma moedinha, como é que eu vou pagar meus impostos hoje e sobreviver? Você já deve ter passado por uma conversa assim. Com certeza não foi você que falou isso, mas você ouviu isso de alguém. Tipo assim, um amigo meu contou uma história, pastor, o que eu devo dizer para ele? Acontece muito isso com a galera jovem aí. Nós tentamos ajustar, negociar, e acabamos vulgarizando a palavra de Deus para atender às nossas demandas, os nossos desejos, as nossas vontades. Tentamos ajustar de uma maneira que o nosso eu, ele vai ficando cada vez mais vivo e reinando cada vez mais em nosso coração de uma maneira oculta. Muitas pessoas dizem que melhor do que sentar no trono é mandar em quem está sentado no trono. E às vezes é assim que nós vivemos. Damos uma aparência de que é Deus que está no trono, mas na verdade é o nosso euzinho que governa nossa vida, nossa história. Achando que estamos enganando o Senhor, achamos que estamos enganando as pessoas, mas vivemos uma vida de falsa obediência, porque hesitamos, porque questionamos, porque murmuramos, porque renegociamos, porque reavaliamos, reinterpretamos aquilo que não tem como ser reinterpretado, porque é claro, é vivo, é eficaz, e é a palavra de Deus que nos gera vida e vida e abundância, porque Ele é a verdade. Ou então, nós somos fiéis à palavra, e isso nos gera uma grande frustração, porque quando nós somos fiéis à palavra e passamos por tribulação, continuamos sendo fiéis à palavra, e o que vem depois? Tribulação, mas nós permanecemos fiéis à palavra, e o que vem então? Tribulação. Enquanto a 3ª tribulação não foi embora, a 4ª e a 5ª já estão ali, batendo na porta, e outras entram pela chaminé, e não é Papai Noel. É tribulação. E assim, nós vamos passando por lutas e mais lutas, sendo fiéis ao Senhor, enquanto nós olhamos para aquela pessoa que não é fiel, que é mau caráter, que faz um monte de coisa errada, e está no bem bom, está curtindo a vida, está celebrando a vida, está achando que está aproveitando a vida, e nós olhamos para ele e nós nos invejamos. E nosso coração se enche de ganância por aquilo que ele tem, de inveja, de frustração, porque achamos que o fato de servirmos ao Senhor e sermos fiéis à sua palavra não está gerando aquilo que deveria gerar. E o que é que deveria gerar o fato de servirmos ao Senhor? O nosso bem-estar? Não é para isso que um servo existe. E um servo, ele obedece sem hesitar. Um servo, um escravo, ele não questiona uma ordem, ele vive para obedecer. Quando nós temos esse tipo de questionamento sobre a frustração, porque eu estou sendo fiel e estou passando apertos e aquele outro está sendo infiel e está no bem bom, eu preciso reavaliar o motivo pelo qual eu estou sendo fiel.
provavelmente não é porque eu amo e reconheço meu Senhor. Provavelmente vai ser porque eu acredito que, sendo fiel, eu estou fazendo uma poupança e eu vou poder cobrar os juros depois daquele a quem estou servindo. Um escravo, ele obedece sem hesitar. Uma outra marca da vida daquele que é escravo, que é servo de Jesus, é de que ele obedece sem esperar reconhecimento. Ele obedece sem esperar qualquer tipo de agradecimento. E olha que interessante, nós servimos, nós estamos integrados no corpo de Cristo, estamos integrados numa comunidade que é dinâmica, que serve, que vive, irmãos que vêm aqui com o coração, preparam um café da manhã cheio de carinho, cheio de capricho, e quando temos outras confraternizações, os irmãos vêm e participam, se envolvem. Tivemos o acampadinho das crianças, de ontem para hoje, muitos irmãos se envolveram, teve jantar, teve brincadeira, teve coisas muito bacanas, crianças foram até de madrugada e pessoas serviram ao Senhor, servindo a essas crianças e ao ministério, e eu sou muito agradecido porque minha filha foi servida nisso tudo. Mas de repente, alguém passa por essa pessoa que serviu e não lhe reconhece o que ela fez, ou não lhe é agradecido. O que acontece? Frustração, desmotivação. Poxa vida, olha, eu só fiz aquele negócio lá e a pessoa nem me agradeceu. Irmão, isso acontece tanto com o pastor. Olha, vocês me desculpem se alguma vez eu passei por você, não te cumprimentei, não te agradeci, eu não reconheci o que você fez. Deve ter acontecido já com muita gente aqui. Primeiro, vocês me perdoem. Segundo, entendam que nós estamos servindo ao Senhor e não às pessoas. E quando nós servimos ao Senhor, não importa e não existe agradecimento ou reconhecimento humano que seja maior do que o prazer de simplesmente servir ao Senhor. Enquanto nós estamos esperando reconhecimento humano, quer dizer que não é ao Senhor que nós estamos servindo, mas são aos homens que nós estamos servindo. E não estamos servindo, estamos querendo ganhar posições, estamos querendo alimentar o nosso eu, estamos querendo satisfazer a nossa carne, estamos querendo alimentar a nossa autoestima de uma maneira que ela nunca será satisfeita, porque a sua carne, ela é insaciável, assim como a minha carne é. E quanto mais eu a alimento, mais ela vai querer ser alimentada. E assim vamos sendo inteiramente consumidos. E consumindo aqueles que estão ao nosso redor. Esperando reconhecimento, esperando flores, esperando agradecimentos, esperando honrarias. Qualquer tipo de retorno por um serviço prestado, não é serviço, é pagamento. E quem recebe pagamento não é o escravo, é o trabalhador. Se estamos negociando a recompensa pela qual nós servimos, então já não estamos mais servindo. Agora eu estou prestando um serviço, e aí eu ponho o meu preço. E se o meu preço não for pago, eu faço greve, ou não entrego o serviço, ou paro de trabalhar, ou abandono o emprego, seja lá para quem eu estiver trabalhando, que se vire a partir daí. Nós vivemos numa dependência carnal de reconhecimento. E essa dependência carnal de reconhecimento, ela nos faz mal, porque nos leva a jogar responsabilidade sobre o outro, daquilo que eu deveria me satisfazer no Senhor, porque Ele é a satisfação total da minha vida, da minha existência, ou deveria ser. Eu sirvo o Senhor, e eu não espero nenhum agradecimento por isso. Não é isso que está escrito no texto que nós lemos? Será que esse Senhor deveria dar algum agradecimento a esse escravo pelo serviço que ele fez? Não, porque ele não fez nada além do que ele já deveria fazer. Quando esperamos reconhecimento e honrarias, nós não estamos nos colocando na posição de escravos ou de servos, e sim na posição de senhores. Porque ao Senhor sim se deve honraria, ao Senhor sim se deve reconhecimento, ao Senhor sim se deve adoração. E muitas vezes nós camuflamos nosso desejo de receber adoração e jogamos a responsabilidade pelo outro. Eu não estou dizendo, queridos, que nós não vamos mais agradecer ninguém pelo fato de atenderem, de servirem, de contribuírem, de colaborarem. A gratidão é sim um princípio de Deus.
E nós devemos praticá-la e exercê-la. E sermos gratos ao Senhor por aqueles que serviram ontem de madrugada. Sermos gratos ao Senhor por aqueles que nos atenderam com um cafezinho tão gostoso hoje. Sermos gratos ao Senhor por aqueles que dedicam sua vida na obra. Sermos gratos ao Senhor pela convivência que nós temos um com o outro. E por sermos igreja, edificarmos um ao outro. Mas eu não posso depender da gratidão ou do reconhecimento dos outros para decidir se eu vou servir ou não ao Senhor. Eu só vou me agradar ou não das pessoas. Essa dependência de gratidão, essa dependência de reconhecimento é que nos faz mal. E quando eu entender que eu posso servir ao Senhor, nele me satisfazer plenamente, sem ser gratidão dependente, não sei nem como é que se inventaria essa palavra, então eu serei muito mais livre para servir, e saberei receber com muito mais qualidade o reconhecimento e a gratidão que as pessoas vão me trazer. Sabe por quê? Eu vou reconhecer que aquilo que eu estou recebendo dos outros só é possível porque o Senhor me permitiu servi-lo com excelência naquilo que Ele me proporcionou. Então toda a glória vai para Jesus, toda a glória vai para o Senhor, e eu me alegro porque eu posso refletir Jesus através do meu serviço. E as pessoas reconhecendo isso vão glorificar a Jesus. Um escravo, ele obedece sem esperar reconhecimento. Um escravo, ele obedece sem julgar o caráter do seu senhor. Essa seria a terceira marca. Um escravo obedece sem julgar o caráter do seu senhor. Quando nós lemos a primeira vez esse texto, a gente fica um pouco confuso, porque falar sobre escravidão, sobre não ter direitos, já não apenas pela corrente do iluminismo, nós já falamos sobre isso, mas também por um passado recente, ou até mesmo presente nos nossos dias, a respeito da escravidão e da imposição de serviços pesados. Esse é um termo muito pesado para nós. E quando nós olhamos para um senhor que trata um escravo daquela maneira, nós pensamos o que a respeito de um senhor como esse? Que ele não é bom, que ele não é digno, que ele é um senhor mau, intolerante, arrogante, orgulhoso. Essa é a primeira leitura que nós fazemos, a primeira reação que nós temos. Ou apenas eu. Mas o escravo, ele não reclama, o escravo não questiona, e o escravo não julga o caráter do seu senhor. O escravo simplesmente obedece. Muitos servem ao Senhor com raiva. Muitos servem ao Senhor com um rancor no coração, com essa sensação a respeito de Deus por conta da sua história e das lutas que enfrenta, que traz a aparência de que nós já falamos anteriormente. Eu sirvo ao Senhor e as coisas continuam difíceis na minha vida. Mas servir ao Senhor e obedecer ao Senhor sem julgar o seu caráter, significa considerá-lo precioso ou valioso demais, para que eu seja alguém digno de fazer tal julgamento. E aí a gente entra numa questão que é tão importante, que é o fato de que muitas vezes eu posso obedecer ao Senhor sem servi-lo. E muitas vezes é isso que nós fazemos. Obedecemos ao Senhor, mas não servimos. Obedecemos por conta de uma necessidade religiosa de fazermos, uma imposição religiosa, ou fazemos por conta de uma possível negociação, onde agora eu estou plantando, mas vai chegar a hora que eu vou colher. E utilizamos o texto de que aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mais uma vez, distorcendo a palavra de Deus, o princípio da palavra, para dizer que estão plantando alguma coisa e vão colher na poupança celestial que vão formatando quando servem ou quando obedecem a palavra de Deus. Outros servem a Deus não por prazer, mas por ameaça. Alguns obedecem sem servir, outros obedecem porque têm medo. Tem medo desse senhor que parece ser mau, intolerante. Tem medo porque se não servirem ou se não obedecerem a esse Deus, vão se sentir ameaçados de ir para o inferno. E ninguém quer ir para o inferno aqui.
ameaçado de perder algo, de acontecer uma tragédia na sua vida, porque não cumpriu ou não satisfez a necessidade de adoração que o Deus requer de si, pensando que Deus tenha qualquer necessidade a respeito disso. Ou então, servem a Deus por conta de uma imposição religiosa e não por uma convicção espiritual. E aí esquecem que o fato de termos a possibilidade de servir a Deus não quer dizer com o fato de que Deus ele seja simplesmente uma autoridade inegociável ou irrefutável, mas de que Ele é um grande tesouro para as nossas vidas. E aí é que está a chave. Não julgamos o caráter de Deus ao servi-lo, se nós somos escravos, porque nós reconhecemos que servir a Deus é um presente que nós recebemos dEle. Deus não precisa do meu serviço, Deus não precisa da minha adoração, Deus não precisa da minha obra, Deus não precisa da minha prática, Deus não precisa da minha atitude, Deus não precisa de nada que eu lhe possa oferecer. E pasmem, Deus não precisa de nada que você possa oferecer, Ele não precisa. Ele é pleno, Ele é completo, Ele é perfeito, Ele é santo em si mesmo, Ele se basta. Então o fato de podermos servir ao Senhor e vivermos uma vida como escravos de Jesus, como escravos do Senhor, é um presente que nós recebemos de Deus. É um presente porque à medida que nós oferecemos a nossa vida, nós oferecemos porque nós temos sido supridos em nossa vida por aquele que é o Senhor de todas as coisas. Em 1 Pedro, no capítulo 4, nos versículos 10 e 11, diz assim a palavra de Deus: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, fala-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Os irmãos compreendem que a partir desse texto, toda graça, ou todo dom, ou todo talento que nós recebemos para servir ao Senhor, é um presente do próprio Deus para as nossas vidas? Administre fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O presente que Deus te deu, você deve administrar, exercendo seus dons. Se você fala, fala como quem transmite a palavra de Deus. Se você serve, faça-o com a força que Deus provê. Não vem de mim. A capacidade de servir a Deus não vem de mim, não vem de você, não vem de nenhum de nós. Vem do próprio Deus. E Ele nos presenteia com isso de uma maneira tão generosa, que Ele se torna a própria alegria ou satisfação no momento em que nós o estamos servindo. E isso muda tudo. Isso é tão esclarecedor, isso é tão libertador, isso é tão renovador nas nossas vidas, que tudo muda na nossa perspectiva de servir de fato ao Senhor e servir aqueles que Deus nos presenteia para que sejam servidos, para que Ele seja servido através dessas vidas. E tudo que nós fazemos a partir daí, conforme esse mesmo texto diz, seja para glorificar o seu nome mediante Jesus Cristo. Ou seja, quando nós servimos a Deus com inteireza de coração, com integridade, sem julgar o caráter de Deus, mas reconhecendo a glória de Deus presente nesse negócio todo, o nome dEle é glorificado. E aí tudo que eu não faço por reconhecimento, eu não faço com hesitação, mas eu faço com confiança, eu faço com alegria, eu faço com plenitude, eu faço com satisfação, porque eu tenho a plena certeza de que através do meu serviço, que é um presente de Deus para mim, através da vida dos outros, o nome do Senhor está sendo glorificado. E aí sim, eu estou cumprindo a razão da minha existência, porque nós fomos criados para quê? Para o louvor da sua glória. Isso é tremendo, irmãos. Isso é libertador. Isso é sermos livres de um peso enorme que nós carregamos. E aí servir ao Senhor como escravo não é mais o peso da escravidão, mas é a alegria de estar perto daquele que é digno de todas as coisas, que me deu a vida, que me deu a saúde, que me deu o respirar, que me deu a inteligência, que me deu a habilidade, que me deu os relacionamentos, que me deu tudo o que eu preciso para que Ele seja servido através da minha existência. Porque Ele precisa? Não, mas porque eu preciso.
ser escravo de Jesus, ser escravo do Senhor. Não julgar o caráter daquele a quem você serve, é um presente de Deus para você e para mim. Um escravo de Jesus, ele obedece reconhecendo o seu lugar. E aqui é quando Jesus diz no texto: e depois de fazer tudo aquilo, o que vocês vão declarar é: somos servos inúteis, não fizemos nada além daquilo que nos era devido. Vira para o seu irmão aí e você diga assim para ele: servo inútil. Mas calma aí que tem mais uma coisa, não terminou não, continua olhando. Sou eu. Porque a gente tem esse negócio, né? A gente termina um negócio que daqui a pouco os irmãos vão sair daqui: ô servo inútil, ô seu servo inútil, ô seu servo inútil. Tem uma brincadeirinha assim, né? Mas o texto diz assim: somos servos inúteis, sou um servo inútil, porque não fiz nada além daquilo que me era devido. Um escravo, uma das marcas de um escravo é que ele reconhece o seu lugar e o seu papel. E o servo inútil não está querendo dizer que é um servo desprezível, que é um servo descartável, que é um servo que não é digno de estar na presença do seu Senhor. Um servo inútil é aquele que cumpre simplesmente aquilo que lhe é devido. É isso que o termo original, o grego, o akreios, nos traz. É aquele que cumpre simplesmente o seu papel e nada mais. E nós podemos viver nessa perspectiva, compreendendo que esse presente que Deus nos dá, de servi-lo, nos leva a viver para Ele inteiramente, sem a necessidade de alimentarmos o nosso orgulho, sem aquela necessidade do autoelogio. Nada que não seja servir a Deus começa a fazer parte da minha vida, porque eu sei qual é o meu papel, eu sei qual é a minha função. É fazer aquilo que agrada ao meu Senhor, é fazer aquilo que o meu Senhor requer de mim. E vivemos uma vida muito desgastante, quando nós tentamos defender o nosso papel, quando nós tentamos defender a nossa posição, quando tentamos defender a nossa hierarquia, quando tentamos defender aquela pessoa, o cargo que nós ocupamos. Nós vivemos uma vida muito desgastante. É muito desgastante, é muito penoso para o ser humano ficar alimentando essa autoestima nessa perspectiva. Ela não está baseada, e a sua realização, querido, e a minha realização, não está baseada em quanto nós conseguimos alimentar a nossa autoestima, porque eu já disse, o nosso eu, ele é insaciável, ele sempre vai querer mais. Mas a nossa satisfação plena está no fato de que todo o valor do mundo você já recebeu lá na cruz do Calvário. Todo o valor do mundo já foi pago por você lá na cruz do Calvário, no sangue de Cristo que foi derramado. Então eu não tenho mais necessidade nenhuma de provar nada para ninguém a respeito do meu valor, porque o meu valor é o sangue do justo, é o sangue do Cordeiro, é o sangue daquele que não tinha pecado. Esse é o valor que eu tenho. Então satisfaça a sua vida, satisfaça o seu eu, satisfaça a sua autoestima naquele que de fato pode te dar valor, e não naquilo que os outros podem proporcionar para você. E aí você não vai ter necessidade mais de usar o seu papel, de usar o seu cargo para se impor sobre as pessoas. Aí não vou precisar mais usar a minha função para oprimir, para exercer poder, para mostrar que eu mando, para me dominar, seja a minha casa, seja o meu trabalho, seja os meus relacionamentos. Não terei mais necessidade alguma de satisfazer o meu eu, porque a cada dia eu vou dizendo: o meu eu não me serve, porque eu sirvo ao Senhor, eu sirvo a Jesus, eu sou escravo de um só, aquele que é Rei dos Reis, aquele que é Senhor dos Senhores, e que sendo tudo isso, se fez servo por amor de mim. Não teremos mais necessidade de cobrar, de exigir, de impor, de provar, porque tudo que eu sou
eu sou ao servir aquele que é o Senhor da minha vida e o Senhor da minha história. Encerrando, a marca de um escravo é a disposição para obedecer, cumprindo o chamado da sua existência. E negar ser escravo de Deus é pecado. Porque negar ser escravo de Deus é negar a sua própria existência. É negar o próprio motivo pelo qual eu e você fomos criados. Esse é o caminho da cruz. Esse é o caminho de compreendermos que ser escravo não é descer, mas é subir. É viver uma vida muito mais elevada quando nos rendemos e nos prostramos diante daquele que é Senhor dos senhores. E porque eu me prostro diante dele, eu sou capaz de servir, de amar, de perdoar, de considerar, de me sujeitar e de não morder e nem devorar aquele que caminha comigo na jornada da fé. Viver como escravos é libertação. É libertação de uma acomodação preguiçosa. Porque eu vou querer fazer sempre e sempre com excelência aquilo que me dá prazer. E servir ao Senhor me dá prazer. Me liberta da necessidade de reconhecimento, porque a minha satisfação está naquele que é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Me liberta do julgamento e da execução da sentença. Me liberta da comparação com a vida do outro, porque o que me importa é olhar para o Mestre, é olhar para o meu Senhor e é atender às suas ordens, uma atrás outras, não importa quantas sejam, por quanto tempo seja. Me liberta de mim mesmo, porque eu posso, deixando para trás a minha própria história, a minha própria carne, o meu eu, olhar para aquele que me faz pleno e me realiza plenamente. Afinal de contas, o caminho para a cruz é um caminho que passa pelo servir. É o caminho que passa pelo reconhecimento da escravidão. Richard Foster, ele tem em um dos seus livros chamado A Celebração da Disciplina, que eu recomendo muito aos irmãos que façam a leitura desse livro. Ele diz em um dos seus textos, um dos trechos do livro, que é a celebração do serviço, a disciplina do serviço. Ele descreve a escravidão da seguinte maneira: considere a perspectiva de um escravo. O escravo vê a vida toda da perspectiva da escravidão. Ele não vê a si mesmo como possuindo os mesmos direitos de homens e mulheres livres. Por favor, entenda-me, quando essa escravidão é involuntária, ela é cruel e ela é desumanizante. E isso é verdade. Nosso passado recente e presente nos demonstra isso. Mas quando a escravidão, ela é livremente escolhida, tudo muda. A servidão voluntária é uma grande alegria. A nossa realização plena está na nossa decisão voluntária de dizer: eu decidi servir a Cristo. Eu decido hoje ser escravo de Deus. Gostaria de convidar você a se colocar em oração em nome de Jesus.